Boa tarde, colega. Bem-vindo a mais um dos meus vídeos, ou bem-vinda. É sempre um gosto tê-lo por aqui e espero que este seja também um vídeo interessante para si. Nos últimos vídeos temos vindo sempre a falar sobre Metrics e Analytics, sobre a medição da gestão do capital humano, sobre os indicadores que nos permitem medir a forma como gerimos as pessoas nas nossas organizações. E este é também um vídeo, neste caso já muito mais prático e pragmático. Vamos falar sobre indicadores demográficos. Vimos no último vídeo que existem dois tipos de indicadores, os indicadores mais estratégicos que fazem a ligação entre o People Plan e o plano estratégico da organização, e os indicadores mais tradicionais, que são os indicadores que nos permitem medir, ter indicadores para aquilo que são os processos base da gestão de capital humano nas organizações. Referimos que entre esses indicadores nós temos indicadores de eficiência, por exemplo, o indicador sobre a produtividade, os indicadores sobre a atração, por exemplo, o tempo médio de recrutamento, os indicadores sobre desenvolvimento, onde vêm todos os indicadores sobre formação e, por exemplo, o número de horas médias de formação por colaborador, indicadores de performance que podem estar ligados, por exemplo, à gestão de desempenho ou podem não estar, os indicadores de compensação e benefícios também falaremos mais tarde, os indicadores sobre retenção de talentos e, na base disto tudo, estão aquilo que eu chamo os indicadores demográficos. Os indicadores demográficos são os primeiros indicadores que nós devemos ter dentro das nossas organizações e porque são fundamentais para um dos aspectos de base, que é o conhecermos bem e termos noção das características da população que temos dentro da organização. E aí, nesses indicadores demográficos, nós temos indicadores, por exemplo, ligados ao número de headcount, por exemplo, o headcount mensal, a evolução do headcount, o departamento, o headcount por departamento, por função, por tipo de contrato, coisas como a divisão por género, a divisão por idade, a divisão por antiguidade, a divisão por escolaridade. Tudo isto são um conjunto de indicadores que nós devemos ter. Por exemplo, a idade média da empresa é a idade média num determinado departamento, a idade média numa determinada função. Por exemplo, se formos uma empresa farmacêutica, a idade média, por exemplo, dos delegados de informação médica é uma informação relevante. Este é um tipo de indicador que não temos que andar a medir todos os meses. Não é como o absentismo ou como o trabalho suplementar, que devemos medir, ou os acidentes de trabalho que devemos medir todos os meses. Este é um indicador que se mete uma vez por ano e não muda grandemente durante o ano, a não ser que haja um downsizing significativo ou um aumentar muito o número de pessoas, aí pode variar, mas é um tipo de indicador que nós normalmente temos e que são indicadores interessantes. São indicadores interessantes porque nos permitem perceber o tipo, nomeadamente que tipo de pessoas temos e muitas vezes interpretar os outros indicadores. Eu vou-vos dar só um exemplo. Se duas empresas tiverem uma taxa média de absentismo, porcentagem de absentismo, uma taxa média, vamos imaginar 5%, parece que as duas têm um absentismo mais ou menos igual. Mas se numa delas a idade média das pessoas for, por exemplo, 32 anos, as funções forem essencialmente funções comerciais e, por exemplo, 80% forem senhoras, esta taxa de absentismo é muito melhor à da outra pessoa, à da outra empresa, se, por exemplo, for uma empresa com uma percentagem essencialmente masculina, uma idade média de, por exemplo, 40 anos. Porquê? Porque quando nós temos uma população com uma idade média de 32 anos, constituída 80% de senhoras e, por exemplo, que trabalham agarradas a uma máquina, por exemplo, na indústria, nós estamos a falar do período em que as senhoras têm as baixas de parto,
estamos a falar do período, estamos a falar de pessoas que não podem, quando faltam, ou que têm filhos doentes ou qualquer coisa do género, têm que registar exatamente isso, e portanto tudo isto tem impacto na taxa de absentismo, ou seja, conhecer a população, conhecer as populações das duas empresas, ter os tais indicadores demográficos é fundamental para nós depois interpretarmos alguns dos indicadores que vão surgindo. Para além disto, e quando eu dou as minhas aulas, eu normalmente faço apresento alguns exemplos de, por exemplo, nós cruzarmos com a idade em antiguidade. E quando nós cruzamos na vertical, por exemplo, a idade, e na horizontal a antiguidade, e vamos para o número de colaboradores ou globalmente da empresa ou de um determinado departamento ou de uma determinada função, nós, por exemplo, a função do delegado de informação médica, nós podemos chegar à conclusão, como eu cheguei há uns anos atrás, que a minha empresa tinha para aí 80% da população acima de 50 anos de idade. E isso era uma situação que tinha que ser revista e que tinha que ser devidamente gerida, não podia deixar muito tempo sem o fazer. Portanto, isto permite-nos tomar algumas desse aspecto. Vou referir apenas dois tipos de indicadores, que são indicadores demográficos e que são indicadores demográficos interessantes. Um é aquilo que eu chamo o rácio de operacionalidade. É o número médio de pessoas com funções operacionais sobre o número médio de pessoas com funções não operacionais. Dito de outra forma, é o número médio de FTEs com funções de front office, de produtivas, como se diz na fábrica, ou enfim, comerciais, sobre o número médio de FTEs, pessoas em full-time, com funções não operacionais, ou seja, funções back-office. No fundo é nós podermos dizer quantas pessoas temos nós em back-office por número de pessoas que estão em frente ao cliente e a produzir. O rácio de operacionalidade é muito importante. Nós temos, por exemplo, comparado nos bancos, nós temos bancos que são muito mais eficazes, que têm este rácio é muito maior, porque têm muito mais pessoas de front office e muito menos pessoas de back office. Na indústria farmacêutica acontece a mesma coisa, na área financeira, nos seguros a mesma coisa, e portanto, quanto mais pessoas nós tivermos em funções de criação de valor junto ao cliente, sobre pessoas de back-office, é melhor. É o chamado rácio de operacional. Mais operacional será a empresa. Por exemplo, numa empresa de 600 colaboradores, onde 450 exercem funções diretamente ligadas ao negócio, o rácio é de 450 sobre 50, ou seja, é de 3. Isto significa que, em média, existe um empregado de back-office por cada colaborador operacional. Portanto, por cada 3 operacionais há um de back-office. Se fossem 4 era melhor, se fossem 5 era melhor. Um outro aspecto também interessante é aquilo que eu chamo o rácio de chefia, ou o scope de liderança, que é, no fundo, o número médio de pessoas em full-time sem funções de chefia sobre o número médio de pessoas com funções de chefia. No fundo, o que é que eu faço? Eu conto todas as pessoas que não têm funções de chefia e depois conto todas as pessoas que na empresa têm funções de chefia. Ponho as pessoas, o número de pessoas sem funções de chefia sobre aqueles que têm funções de chefia e faço o respectivo rácio. E o que é que isto me diz? Isto vai-me dizer que, em média, cada chefe tem 5, 6, 7, 8 pessoas a reportar a ele. E, portanto, quanto maior for este número, normalmente mais eficaz é a organização. Não é direto, mas, em regra, é isso que acontece. E podemos comparar quando as empresas são comparáveis. Se tivermos 10 empresas da indústria farmacêutica que, por exemplo, só vendem produtos éticos, ou se tivermos uma empresa, 10 bancos comerciais, nós podemos comparar e podemos verificar a operacionalidade disto. Por exemplo, numa empresa com 900 colaboradores, onde 90 têm funções de chefias de equipas, de 2 ou mais colaboradores, o scope de chefia é de 810 a dividir por 90, o que dá 9.
e isto significa que, em média, um chefe tem 9 colaboradores. Eu costumo dizer que são o número de índios por cacique, em termos, só para dar uma determinada imagem. Estes são dois tipos de indicadores interessantes, mas depois temos, por exemplo, indicadores demográficos como o rácio de trabalhadores a termo, o rácio de trabalhadores temporários, a divisão das pessoas por tipo de função, níveis de qualificação, o grupo etário de antiguidade ou por níveis de habilitações académicas, a idade média, a antiguidade média, a escolaridade média e, ultimamente, apareceram muito também os indicadores relacionados com a diversidade e com o número de estrangeiros a trabalhar na organização. São também dados que normalmente as organizações gostam de ter e gostam de realçar, e são dados, são indicadores demográficos. Fico por aqui. No próximo vídeo irei dedicar-me a outro tipo de indicadores. Muito obrigado.